Dirigentes de 7 partidos de oposição irão questionar a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, em reunião com o presidente Jair Bolsonaro para defender um pacto em apoio às reformas encampadas pelo governo. As siglas de oposição são elas o PT, o PSOL, PSB, PDT, PCdoB, a Rede e o PCB. Também contestarão o que chamam de tibieza do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que participou da reunião 2 dias depois de ser pessoalmente criticado durante atos do último domingo. Os partidos solicitaram uma reunião com Dias Toffoli para se manifestar contra sua presença na reunião, já que caberá ao Supremo deliberar sobre controvérsias legais acerca das reformas. E hoje, juízes federais se declararam preocupados com esse pacto. Em nota, a Associação dos Juízes Federais apontou, abre aspas, especialmente para a concordância do presidente Supremo Dias Toffoli com a reforma da Previdência, e dizem que o pacto é para atores políticos. Vera. Pois é um ponto sobre o qual eu não tinha me dado conta e que o professor Vila já tinha alertado aqui, né? Em outras ocasiões que se falou em pacto, em outras ocasiões em que o Dias Toffoli, a própria Carmen Lúcia, participaram de encontros com esta natureza política. E aí não só com o Bolsonaro, quando estiveram também com a Dilma, quando participam desses petit comitês, não só os dois, como outros ministros do Supremo, com políticos, com presidentes, etc. Porque, de fato, existe aí uma questão que é esta, né? A última porta em que todo mundo vai bater é o Supremo Tribunal Federal. É aquele que vai ter de dirimir os conflitos, de resolver as controvérsias, de arbitrar inconstitucionalidades, de, no limite, revogar medidas, de considerá-las inconstitucional e também de julgar, sob o ponto de vista penal, os políticos, né? E ele se reuniu ali com pelo menos um político que está com um caso no Supremo Tribunal Federal, que é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então, existe realmente esse aspecto, ele é realmente complexo. E mesmo a defesa que o presidente da Corte, Dias Toffoli, faz em um artigo hoje no site Consultor Jurídico, que eu convido o nosso ouvinte, o nosso internauta a ir ler depois, porque é importante que a gente leia em fonte primária o que essas pessoas têm a dizer. Ele diz lá que o Supremo deveria se concentrar sobre o passado, enquanto os políticos se concentram sobre o presente e o futuro. Só que não tem sido bem assim, né? Basta ver uma decisão recentíssima do Supremo, da qual nós tratamos meio rapidamente aqui, que foi a de, liminarmente, o ministro Edson Fachin cassar a possibilidade de venda de ativos da Petrobras, de subsidiárias da Petrobras. Portanto, nesse caso, o Supremo está decidindo de forma muito clara o futuro e o presente. Então, esses limites, eles são nebulosos, eles muitas vezes não são claramente delimitados, eles são como que riscados a giz no chão, e essas demarcações são facilmente apagadas e refeitas. E aí eu tendo a concordar com a manifestação da AJUF, manifestação de outras pessoas que questionaram a presença do Dias Toffoli num encontro desta natureza. Mesmo porque isso também não combina com um inquérito árvore que está aberto no Supremo por obra e graça dele próprio, Dias Toffoli, em parceria com Alexandre de Moraes. Se você tem o inquérito mãe lá, o inquérito que vale sobre tudo, sobre todos, sobre todos os tempos, para investigar qualquer um, que pacto é esse? Você já tem uma carta super trunfo no pacto? O pacto é igual para todo mundo, mas eu tenho aqui esse super trunfo do super inquérito que eu posso lançar contra qualquer um de vocês a qualquer momento. Então, realmente é complicado. As coisas têm mais de uma interpretação, algumas a gente não se dá conta no dia, e é importante que a gente vá abrindo e desfraudando essas várias implicações, para também não tratar as coisas de uma maneira muito superficial e às vezes ingênua. É importante essa observação. Qual é a sua leitura, Alexandre? Olha, é importante todas as ressalvas e todos os cuidados para não haver a impressão de que há algum tipo de pressão sobre o judiciário ou algum tipo de conflito de interesse, mas também não vamos imaginar que os ministros do STF, que são indicados por presidente da República,
e depois convivem naquele dia a dia de Brasília, eles não têm contato com os políticos, não têm contato com os representantes dos outros poderes. Isso acontece o dia inteiro. Então, se acontece, que seja às claras. E a motivação daquele encontro específico foi um encontro de chefes de poderes, um encontro institucional, um encontro de alto nível, um encontro onde cada representante máximo, número 1 de um poder da República, sentou para discutir um pacto federativo, um pacto de entendimento, que eu repito, que já falei ontem, está previsto na Constituição, é obrigação de todos eles se entenderem e ter uma convivência harmoniosa, mas também sobre metas. Que metas? Não está claro ainda, não se sabe exatamente quais são, e quando essas metas aparecerem, nós aqui vamos analisar quais sejam. Mas repito que, considerando as devidas vênias e considerando todas as ressalvas jurídicas, em nome da harmonia dos poderes, em nome de uma pauta republicana e algum tipo de concertação, eu não tenho como ser contra o encontro do representante máximo de cada poder da República, para que eles tenham um mínimo de entendimento. Então, o entendimento do Carlos Andreasa, diga lá. Eu discordo do Alexandre nessa conclusão, porque a questão não me parece ser o encontro entre os chefes de poder, mas o encontro por um pacto, que é um pacto de natureza política, que poderia reunir, portanto, os políticos, o presidente da República e o presidente da Câmara e o presidente do Senado. O Dias Toffoli preside o Supremo Tribunal Federal, que tem uma função fundamental, que cumpre mal, que é o de guardião da Constituição Federal, de maneira impessoal e não política, certamente não de modo político partidário. No entanto, a ideia desse pacto, desse encontro político, foi do próprio Dias Toffoli, ainda no começo do ano ou no final do ano passado, que dá vazão a crítica recorrente mais importante que acho fazemos aqui, a do Supremo como um agente político, essencialmente legislador, avançando sobre outras atribuições. E o Dias Toffoli parece ter esse gosto pela política. E é preciso pensar na origem das pessoas, aí sim olhar para o passado. Quem é o Dias Toffoli também? Ele tem um passado de militância política, ele serviu a um partido e disso nunca mais se livrou. Tinha a chance, com as suas limitações óbvias, de ser um bom presidente do Supremo, submergindo um pouco depois da péssima gestão da Carmen Lúcia e dos problemas que nós tivemos antes, inclusive com o Ricardo Lewandowski. Mas não. Em vez de fazer isso, em vez de levar o Supremo para o lugar do seu equilíbrio, que é o guardião da Constituição, esvaziando-se dessa sanha legislativa, dessa atuação política, ele, e veja, eu não quero fulanizar, ele circunstancialmente é o presidente do Supremo, o presidente é o Jair Bolsonaro, poderia ser outro presidente, poderia ser o Haddad, e eu tenho certeza que o Dias Toffoli estaria fazendo a mesma coisa, que é se aproximar de maneira política do presidente da República. Conselheiro demais. Imaginem no passado se fosse o Gilmar Mendes com o Michel Temer, quando eles se encontravam, um escândalo que era. Era sempre uma ideia de que havia uma conspiração, porque de fato é ruim. E nós apontávamos aqui isso. De modo que o problema não é o presidente da República se encontrar com o presidente do Supremo. É se encontrar em função de um pacto político que trata particularmente de uma reforma como a da Previdência, que é controversa a ponto de que nós podemos praticamente garantir suscitará ações no Judiciário, certamente no Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo é um que firmou um pacto, ou esteve ontem na concertação por um pacto em prol de reformas, entre as quais a reforma da Previdência, que ele, presidente do tribunal, terá de julgar. Não faz sentido, não é mesmo aceitável, e é importante que a gente bata nessa tecla aqui. O Dias Toffoli não é um agente político, ele é presidente do Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, que é vilipendiada diariamente a partir da insegurança jurídica plantada pelo Supremo Tribunal Federal, pela Suprema Corte, lamentavelmente. Andreasa, essa é uma discussão muito rica, muito bacana, que a gente levantou, a gente vai precisar voltar outras vezes com mais tempo. Eu sou a última pessoa do mundo que quer um judiciário ativista, um judiciário com agendas políticas, e a maneira de resolver isso é que talvez a gente tenha que discutir mais. Vamos fazer